Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fernando. Puxa vida, que prazer poder estar nessa mesa aí contigo. Tá louco, pastor. O prazer é todo meu, né? Tem pessoas assim na vida, né? Eu sou um jovem pastor, fazem 18 anos que eu estou no ministério pastor, no ministério e 10 anos no ministério pastoral. Eu tive na missão, fiz parte da missão Horizontes, um período da minha vida, né? Durante os 3 primeiros anos do ministério, eu tive na missão transcultural, tive algumas experiências. E o seu Que nome sempre legal. teve em pauta. Sempre ligado e Jocum, Jocumeiro. Hoje ter essa experiência aqui, eu vou ser sincero, estou me sentindo muito honrado. Pastorzão, você pode fazer sua Privilégio. introdução aí, tá? Se você quiser fazer uma introdução, eu fico aqui só assistindo, né? Porque às vezes você já tem aí o seu protocolo, né? De fazer as suas lives. Eu estou aqui para te servir, tá bom? E aí você Amém. pode tomar a dianteira aí, o que a gente puder ser útil. Puxa vida, estamos aí para amar e Tá bom. servir juntos pelo reino. Amém. Amém, pastor. Prazer muito grande, né? Novamente estar contigo. Um abraço aí para a pastora Raquel, sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Em nome de Jesus. Bom, a gente está fazendo, pastor, um período de desafio. São lives da semana, diárias. A gente está usando o tema Tome a Sua Cruz. Não é muito em Sim. pauta, não dá ibope tomar a cruz, né? A galera não quer tomar a cruz, né? E olha que não é nem a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo a gente não pode tomar, ela é dele, mas é tomar a nossa cruz. Só que para tomar ela, Jesus diz que a gente tem que negar a nós mesmos. E aí tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Eu sei que nessa caminhada o Senhor já passou por várias circunstâncias, várias situações, vários momentos, né? E hoje eu vejo um momento muito importante. Na verdade, assim, eu sinto duas coisas nesse momento que a gente está vivendo. Eu sinto um frio na barriga por estar vivendo esse tempo da história, mas ao mesmo tempo eu me sinto privilegiado por poder ter sido escolhido pelo Senhor para estar vivendo nesse tempo e poder fazer a diferença e lutar contra a indiferença. Então não é somente fazer a diferença. O que Deus tem falado no meu coração é para levantar um povo que não somente faça a diferença, mas que lute contra a indiferença. Na minha opinião, a indiferença hoje em dia é um dos cânceres aí da nossa sociedade, a indiferença. Aonde, né, tem até uma tradução do texto lá de Apocalipse 3, eu acho que é o versículo 19, né, na tradução da Bíblia Viva, que vai dizer que o Senhor, se a gente não abandonar a indiferença, né, Ele vai nos corrigir. Então, nesse tempo, é um tempo que nós precisamos lidar, né, e levantar esse povo. Eu queria te ouvir, na verdade, não quero que perder um tempo aqui, eu quero ouvir o Senhor, não quero perder o meu tempo falando aqui, porque as pessoas já vão me ouvir todos os dias nesse desafio, mas eu quero que você compartilhe com a gente, realmente, aquilo que está queimando no seu coração nesse tempo, aquilo que está ardendo no seu coração, né, com o discernimento que o Espírito Santo tem dado a você. Eu gosto muito desse tema da cruz, né? Como você falou, apesar de ser um tema assim que Uhum. nunca está em moda, né? Nunca está em alta, Nunca, mas eu costumo jamais. dizer que a cruz de Cristo, esse discernimento do princípio, a cruz como um princípio, né? Esse é o fator paradoxo, né? Paradoxo é isso, são verdades escondidas em contradições aparentes, né? E é impressionante. Aí está o mapa do esconderijo de Deus. Quando nós perdemos a nossa vida por amor a Jesus, é que nós vamos encontrar essa vida que está escondida com Cristo em Deus. Eu tenho assim uma série de aulas sobre caminhos de Deus e todos eles carregam exatamente isso, né? Esse paradoxo da cruz. Mas eu quero compartilhar aqui, você falou assim, algo que está ardendo muito no coração, não é? Assim, nesses últimos tempos, né, eu tenho pensado muito e estudado bastante o livro de Abacuque, é um peso que eu carrego no meu coração, né? Aquela angústia quando o Abacuque viu um mar de injustiça
e como que se Deus tivesse assim simplesmente indiferente a tudo que estava acontecendo, né? Então isso tem sido um peso no meu coração. A gente vê, puxa vida, tanta injustiça, tanto desmando, tanta inversão de valores, tanta coisa assim, puxa vida, que está totalmente fora do lugar a nível de nação, e eu digo até na perspectiva dessa agenda progressista global. Mas a gente pode até depois entrar um pouquinho aí na questão de Abacuque, né? Essa sentença que veio pelo ministério de Abacuque, mas um outro texto assim que está fervendo no meu espírito é 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Talvez essa parte dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses é o que a gente conhece aí como essa escatologia paulina, e tem assim, uma conotação muito escatológica, mas Deus tem me dado um discernimento um pouco diferente, né? A gente enxergar isso aí como um princípio de avivamento, né? Eu até queria ler aqui muito esse texto realmente tem fervido no meu espírito, né? E ele fala assim, começa dizendo assim, em 2 Tessalonicenses 2, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Quer dizer, o contexto é esse mesmo, né? Um contexto, de certa forma, assim, escatológico, né? Apesar que essa não está sendo a minha ênfase. E ele fala que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, ele é muito prudente nesse sentido, né, da gente não ficar assim, inventando moda, nesse, Jesus vai voltar, tal data, essas coisas assim. Mas ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E isso aqui, essa questão da apostasia, para mim, hoje, é um dos discernimentos mais remas, mais fundamentais desse kairós, desse tempo presente, né? E quando ele fala assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, antes da gente até continuar no texto aqui, mas veja bem, o que ocorre assim, quando a gente começa a pensar no que realmente está acontecendo no mundo hoje, nessa geração, tem muito a ver com essa plataforma de apostasia, né? Quando a gente olha para o continente europeu, eu tenho ido bastante na Europa, não é? Nesses últimos 10 anos, inclusive, a gente tem feito seminários de intercessão na Polônia e em outros países da Europa, principalmente ali em Auschwitz, lidando com toda essa carga, né, que a Segunda Guerra Mundial trouxe. E o que a gente percebe hoje na Europa é isso. Assim, é um panorama de apostasia, países que realmente experimentaram um grande avivamento hoje estão num retrocesso terrível. Quando a gente olha para a América também, eu até sugiro, quem não assistiu ainda, assista esse documentário, Agenda 2. Não é? A América de hoje não é mais aquela América que experimentou o favor dos alicerces estabelecidos pelos seus pais e fundadores, né? Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, não é? Já não é mais essa América, não é? É uma América hoje progressista. Então, o que a gente observa hoje é essa agenda progressista. Quando você olha para a agenda progressista, ela se fundamenta principalmente na apostasia da igreja. Não é? Aqueles que já estudaram um pouco sobre a evolução da Revolução Comunista, não é? Principalmente a maneira gramsciana de impor e levar essa causa comunista para as nações, se fundamenta em toda uma agenda intencional no sentido de desconstruir a cultura judaico-cristã. Não é?
Então, é o que está acontecendo na América, sem armas, sem guerra armada, apesar que eles também não abrem mão desses dispositivos. A gente vê aí os Black Lives Matter, se precisar de violência também, né? A maneira como eles vêm movendo essa janela de Overton, não é? De repente com coisas assim absurdas, tipo assim, como que eles conseguem deslocar os valores culturais de uma nação tão bem fundamentada como Estados Unidos, não é? Então eles colocam uma coisa absurda, tipo assim, olha, pedofilia, nós temos que aceitar a pedofilia, o pedófilo só é um doente, o que tem você fazer sexo com crianças? E aí, lógico, pessoas vão absurdizar isso, mas eles já vão aceitar um pouco melhor a agenda da ideologia de gênero, por exemplo. Então, você deslocou o quadro de valores daquela sociedade, não é? Então, o que a gente observa hoje é um quadro assim que tem muito a ver com a apostasia. No Brasil, qual que é a leitura que eu faço? Veja bem, assim, eu tenho 40 anos de evangelho. Nos meus primeiros 20 anos, eu fui uma pessoa totalmente envolvida e comprometida com o evangelismo. O evangelismo de rua sempre pulsou no meu coração. Eu trabalhei 20 anos com evangelismo de rua, impactos de evangelismo, né? Praticamente todas as capitais do Brasil, América Latina, alguns países da África. E eu me lembro que na década de 90, mais ou menos, assim, meados da década de 90, muitos missiólogos, eles já falavam assim, olha, o Brasil deixou de ser um campo missionário e passou a ser uma força missionária. Ou seja, bem ou mal, nós evangelizamos. O Brasil hoje é uma nação evangelizada. Nós alcançamos a nossa nação. Eu costumo dizer que no Brasil só vai para o inferno quem quer. Quem quer. Não tem uma pessoa que ainda não ouviu o evangelho aqui no Brasil. Agora, isso nos arremete a o que eu chamo aí o vale da decisão, o vale de Josafá. Porque quando, lógico, pregar o evangelho é totalmente diferente de você converter as pessoas, não é? Lógico, muitos se converteram. Nós assim, tivemos muitas falhas no sentido de conseguir sustentar o fardo dessa grande colheita, que inclusive continua sendo feita, né? A gente vê no Brasil hoje, na igreja brasileira, uma sangria muito grande. Já existe uma população equivalente à população evangélica, que já foi evangélica e hoje não é. Nós temos aí em torno de 40, 50, não sei, milhões de pessoas apóstatas, que já foram crentes e outras não são, outras que estão rejeitando abertamente o evangelho, não é? E quando você começa, então, a pensar nesse quadro que o Brasil tem, a apostasia, quando um país ele é maciçamente evangélico, então nós vamos ter uma polarização, que é o que aconteceu no Brasil hoje. Nós temos uma polarização. Nós temos aí pessoas cristãs, pessoas firmes com Deus, outras que estão conhecendo a Deus, que estão crescendo com Jesus, mas nós temos muita gente mesmo, que está num quadro de apostasia, que tem rejeitado conscientemente a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que quando isso acontece, torna-se o segundo estado muito pior do que o primeiro, não é? Então, o que ocorre hoje aqui no Brasil, nós temos assim essa característica, quando a gente vê toda essa inversão de valores, não é? Esse homem da iniquidade, que Paulo está dizendo isso. Veja bem, eu acredito que toda geração, desde a geração de Paulo até a nossa, tiveram seus anticristos, não é? Mas a gente vê hoje assim esse nível da iniquidade, da inversão de valores, realmente de uma maneira como poucas vezes nós observamos, não é? Por exemplo, na geração de Paulo a gente vê isso também, né? Quando você vê ali a descrição de Romanos 1,
não é? Dizendo sábios, tornaram-se loucos, uma inversão de papéis, não é? A homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher, não é? Então, o homem se tornando mulher, a mulher se tornando homem. Hoje, né, os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para se casar. Nós estamos aí separando o que Deus uniu através de tanto divórcio e unindo o que Deus separou através aí né, entre aspas, não é casamento, mas é uma união homossexual. Então, hoje, assim, uma das grandes cargas assim que eu carrego no meu coração, e nós temos que preparar a igreja para lidar com essa apostasia, porque eu acredito que muitas dessas pessoas que rejeitaram o evangelho, que se apostataram das verdades, inclusive pastores que se apostataram do evangelho. Puxa vida, de repente nós podemos realcançar essas pessoas, não é? Antes que elas de fato se percam, inclusive, não é? Porque essas pessoas elas podem cruzar uma linha perigosa. Olha só aqui o que Paulo fala no verso 10. Ele fala assim: com todo engano de injustiça, mostrando exatamente o espírito dessa época, né? O engano da injustiça. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja bem, pessoas que não receberam, a pessoa recusou o amor à verdade. E fala assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que a gente observa hoje são muitas pessoas cruzando essa linha, cruzando uma linha perigosíssima. Pessoas que estão acreditando na mentira, acreditando no engano, e isso realmente tem assim, sido um peso no meu coração. Mas, olha só, aqui nesse texto, quando a gente pega o verso 7, assim, que é onde eu tenho me colocado nessa brecha, sabe? Eu até entrei muito nessa guerra de valores, essa guerra pelos alicerces da nação, não é? Até mesmo, e isso não tem como você fazer isso sem entrar também na guerra política, não é? A gente tem que entrar nessa guerra política. E quando eu falo guerra política, às vezes o pessoal me entende um pouco mal, achando que eu quero entrar em algum cargo eletivo. Eu estou na contramão desse negócio. Mas a guerra de valores eu preciso fazer. Eu não posso me calar, não é? Quando a gente olha aí porque eu costumo dizer hoje, às vezes as pessoas confundem avivamento com reforma. Lógico, avivamento é fundamental, é importante, vem aquele derramar do Espírito Santo e pessoas são salvas, mas de repente um avivamento vem, vai embora e os alicerces daquela sociedade não foram confrontados, não foram abalados, não houve uma refundação moral nos alicerces daquela sociedade. Agora, a reforma é diferente. Se você pegar o espírito dos reformadores, o espírito de Calvino, Lutero, Hauge, lá na Noruega, William Vorias no Japão, Abraham Kuyper na Holanda, esses caras, eles fizeram uma guerra assim, com tanta inteligência e integridade nessa seara da política, que eles mudaram coisas fundamentais. O William Wilberforce, o cara acabou com a escravidão lá na Inglaterra, não é? Então, eu penso que hoje, aqui no Brasil, o que nós precisamos muito é entrar, de fato, aí numa guerra pelos alicerces. E aqui vem esse discernimento, né? Quando Paulo fala assim, porque já o mistério da injustiça opera, e ele fala assim, somente há um que resiste, até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Olha só que curioso esse texto, pastor Fernando, porque realmente isso é um discernimento límpido que eu tenho hoje. O mistério da injustiça está operando. É impressionante, assim, quando a gente olha em todos os segmentos da sociedade, né?
como que a injustiça se estabeleceu. E a Bíblia fala assim, há um só que resiste. E aqui entra a igreja, há um só que resiste. Então, existe um chamado a oferecermos uma resistência. E aqui nós precisamos de ser resilientes, principalmente no sentido de... Eu tenho me reeducado no sentido de reaprender a ser um protestante. Nós nos tornamos uma igreja evangélica não protestante. Aliás, nós desaprendemos a indignar. É interessante, a Bíblia fala assim, Deus se ira todos os dias. A ira é um sentimento divino que quebra a nossa indiferença à injustiça. Não é? Lógico que quando você se ira, se você é levado ao descontrole, você vai dar lugar ao diabo. Mas a ira divina, quando ao invés de você ser desgovernado pela sua ira, ela te leva a um zelo equilibrado, onde você vai protestar de maneira pontual, você vai denunciar os pecados da igreja, denunciar os pecados governamentais. Você vai ter realmente uma influência no sentido de protestar contra a inversão de valores, a destruição dos fundamentos que fazem uma sociedade dar certa. Então, quando nós assumimos essa posição de resistência, há um só que resiste. Então, veja bem, o tempo hoje... Não é? O que eu quero falar para todos aqueles que estão me ouvindo, o tempo hoje é de indignar, é de protestar, é de resistir. Nós vamos resistindo, nos posicionando, falando, denunciando o pecado, denunciando o iníquo, até que a Bíblia fala assim, até que do meio seja tirado. Veja bem, Pastor Fernando, quando a igreja se posicionar nessa resistência, vai chegar um momento que Deus vai falar assim, dá licença, sai da frente, até que do meio seja tirado. E aí vai vir o assopro da sua boca. Deus vai assoprar nos fundamentos dessa nação. O resplendor da sua vinda, onde Deus vai desfazer o iníquo. Eu chamo isso o avivamento que vem pela resistência. Veja bem, tem muitos princípios de avivamento. Eu costumo falar sobre o avivamento, o avivamento que não vem das águas de cima, mas das águas de baixo, né? Que é você cavar no vale, Deus te leva num vale, você vai cavando, não é? Deus vai tratando com você, lidando com os alicerces da sua alma, até que você chega nas águas de Deus e aquilo se transforma num manancial cujas águas nunca faltam. Quer dizer, esse avivamento não são as águas que vêm de cima, não é a chuva, não é o avivamento da chuva, mas é o avivamento de você cavar no vale. E esse avivamento que eu estou falando aqui é o avivamento que vem da resistência da igreja. E esse é o Kairos, esse é o tempo. É um tempo onde os luteros, os calvinos, né, aqueles que realmente têm uma voz contra o pecado, os João Batistas, né, que vão colocar o dedo na cara lá de Herodes e dizer não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Então, é um momento assim... Não é para quem está no palácio com vestes finas, não. É o que Jesus disse. O que você saiu a ver aí? Um caniço agitado pelo vento? Não, um profeta, e mais do que um profeta. Então, a igreja precisa de assumir o seu protagonismo profético, não é? Hoje literalmente existe aí um vácuo, uma lacuna, não é? Assim, uma marginalização profética da igreja. Nós caímos nas ciladas de Antônio Gramsci, não é? E isso daí, inclusive, esses caras da escola de Frankfurt, não é? Eles se infiltraram na igreja americana com esse tipo de falácia.
igreja e religião não combina, não é? Igreja de um lado, religião do outro. Veja bem, a gente precisa de, inclusive, redescobrir o conceito de laico, o que é ser laico. Né? Laico não é você ser ateu, não é você deixar de influenciar a política e até ocupar espaços na política. Laico é você não usar uma posição de governo para impor, não é, a sua religião de maneira preconceituosa. Mas a história só andou bem quando governantes eram assistidos por homens cheios do temor de Deus, não é? Então nós precisamos de assim recuperar e assumir esse protagonismo profético, né? E eu acredito que o Espírito Santo está nos chamando a essa resistência aí. Então, isso é uma coisa que está realmente queimando muito no meu espírito, né? Lidar com a apostasia, assumir o nosso protagonismo profético, porque o que acontece? Veja bem, você pode estudar a Bíblia toda, você vai ver, principalmente estudando a história de Israel, acontece o seguinte: todas as vezes que Israel se afasta de Deus, os inimigos se engrandecem. Todas as vezes. Todas as vezes que Israel se converte a Deus, retoma a sua aliança com ele, os inimigos são dissipados. A questão não é o inimigo. A questão não é o progressismo. A questão não é esse pântano que se tornou a política brasileira. A questão é a nossa apostasia. Hoje nós temos uma classe política aí de evangélicos, entendeu? Mas os caras apostatados. Uma banda podre que se vende, né? Que negocia. Pastor, faz um favor. Deixa eu pedir um favor para o senhor. Pode tirar o seu fone e falar sem o fone, porque ele está batendo aqui na camiseta e o pessoal me disse que está fazendo um barulho como se fosse de um teclado. Pode ficar sem o fone. Não, o senhor vai Pronto, falando, tirei. Acho que agora melhorou, né? Agora então, resolveu. olha só, hoje, inclusive, eu estava meditando aqui de manhã, eu até postei esse versículo, falei, puxa vida, muito bacana isso aqui. Eu vi lá. Depois, o pessoal que está nos ouvindo aí, dá uma lida no Salmo 81. Mas o final, olha só assim, o desabafo do coração de Deus. Ele fala assim, se o meu povo me tivesse ouvido. Olha só, Deus falando, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, veja bem que tudo é condicional com Deus, não é? Não existe uma predestinação absoluta, não é? Tudo é condicional, né? Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Deus falou, olha, vocês iam reinar eternamente, ia cumprir esse propósito, esse chamado cultural de discipular as nações, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Mas a coisa está aí nas nossas mãos. Eu vejo que hoje nós estamos aí no vale da decisão, o vale de Josafá, né? É o apocalipse do Brasil, né? Pessoas estão fazendo uma decisão. Nós temos uma polarização entre crentes e apóstatas. Em todos os segmentos da sociedade, o que nós temos hoje é isso. Crentes versus apóstatas. E esses apóstatas, infelizmente, estão se tornando as piores pessoas da sociedade, não é? Elevando o índice da iniquidade. Então, é um momento de decisão e é um momento da igreja, não é? Aqueles que são cristãos, quem é santo, santifique-se ainda, aprendermos ou reaprendermos a protestar, nos indignarmos com uma indignação divina que nos leva ao zelo de Abacuque. Então, isso aí, basicamente,
Pastor Fernando, eu tenho assim, queimado muito no meu espírito, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, pastor. Antes disso, pessoal, você que está aqui, seja bem-vindo. Pastor Cote está participando de um desafio de lives, são 21 dias, que antecedem a Páscoa. A Páscoa ela não pode ser algo só religioso para nós, ela tem que ser algo vivo em nós. E o pastor Cote aqui eu vejo como uma voz profética na nossa nação. E eu gostaria que você agora também, não é nenhum posicionamento, esse é só um exercício. Clica aí nesse aviãozinho aqui, manda essa live, ela vai ficar salva, tá? Me perguntaram aqui, ela ficará salva. Mande para pelo menos 20 pessoas agora. Quem tiver ao vivo vai ver ao vivo, senão quem não tiver vai assistir depois. Pastor, o senhor estava dizendo sobre a questão de valores. Não tem como a pessoa saber quais são os valores dela sem ela saber quem ela é. Então a primeira coisa é a identidade dela, tem que entender. Só que eu vejo assim, eu falo bastante de identidade, o senhor é uma das bases na questão de identidade, que é de ensinamento sobre identidade. Só que as pessoas confundem ser um filho amado com ser um filho mimado. Elas acham que ser o filho amado é ser um filho mimado, é receber o presente no Natal. Então Deus para ele é um Papai Noel. Porque eles não querem ter um relacionamento, eles não querem se encontrar com Deus, porque o bicho pega quando se encontra com Deus. A luz do Evangelho revela para nós aquilo que está escondido no nosso coração. E nós, como cristãos, eu vou generalizar, nós, como cristãos, temos dificuldade de discernir o que é valor. A gente é bonzinho demais, no sentido assim, às vezes a gente é fraco com aquilo que a gente deveria ser forte, e a gente se torna forte com aquilo que a gente deveria desconsiderar. São a inversão dos valores. E essa mensagem que está superficial, que vem dentro do marxismo cultural, das escolas, e assim por diante, ela está tão dentro da sociedade que as pessoas não percebem o quanto eles estão sendo antibíblicos, e perdendo valores. E aí o senhor está falando, pastores, líderes, pessoas que também já apostataram da fé. E eu tenho uma palavra, é dura essa palavra, aquela palavra de Hebreus 6, que diz que uma vez que você se virou para a cruz, você não tem como mais, até a nossa igreja também é célula, a gente trabalha muito o MDA, a questão do cuidado de cada um, discipular cada um, o amor por cada um, fechar as portas do fundo, não deixar ninguém se perder. Mas, de fato, tem algumas pessoas que parece que não tem o que você fazer para que elas voltem para o Evangelho, porque a questão não é nem a igreja, a questão é o Evangelho, que é uma afronta para elas não conseguem se posicionar. Concordo sim, que é um tempo de levantar estruturas firmes, valores firmes, E Deus tem escolhido pessoas, E, de fato, não é só o pastor Cote, não é só o pastor fulano de tal, não, é a igreja, é o corpo de Cristo, que não tem um rosto, mas tem um corpo, que ao ponto, quando está trabalhando em unidade, apesar das diferenças não serem diferentes, é um homem só, é um homem só unido em Deus. E a pergunta que eu queria te fazer, pastor, que eu comentei contigo antes, a gente trocando uma ideia antes da live, quando começou a pandemia, eu comecei a estudar sobre Revolução Industrial. E aí eu fui nas revoluções. Primeira Revolução Industrial, eu sou pastor da Igreja Metodista, nasceu um movimento metodista paralelo a essa revolução, trazendo uma resposta para a decadência que o ser humano entrou naquela época. Pessoas vindo para a cidade, a decadência moral, os vícios e assim por diante. A segunda grande revolução industrial e a terceira, elas tiveram duas decadências que marcaram a história da humanidade. A primeira grande guerra e a segunda grande guerra. E especialmente na terceira revolução industrial, com a segunda grande guerra, 1960, vem aquilo que o senhor fala muito, da revolução, que aconteceu de 1960. A geração, nasceu os baby boomers, que nasceu, e o resultado de tudo isso hoje. Porém, hoje, nós estamos na quarta revolução industrial. Internet das coisas, impressora 3D, internet 5G, e assim por diante. Tantas coisas que estão acontecendo nessa revolução industrial, nessa quarta revolução industrial. Ela traz consigo também uma consequência, ela traz consigo também uma decadência desse tempo. Nós não temos ainda discernimento de tudo, mas eu acredito que o Senhor, com a experiência e com o tempo que o Senhor tem se dedicado na presença de Deus, nos estudos, talvez tenha uma impressão
daquilo que é o resultado, né? A decadência do ser humano nesse período. E aí, por que a gente precisa saber de decadência? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque a gente, como igreja, tem que trazer uma resposta. A resposta não é falar assim, a igreja tem que ser dessa cor, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que cantar tal música. Mas a resposta tem que ser, qual que é a decadência? Essa é a resposta que a igreja tem que fazer. Aqui é a reforma, aqui é a transformação, aqui é o avivamento. Então, é o que a Bíblia fala, né? Eclesiastes fala, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta de tudo, não é? O que a gente observa isso é que o ser humano ele tem uma tendência a se corromper, não é? Uhum. E não tem jeito, nós não podemos, por isso que nós temos que ter assim um evangelho muito bem embasado nos valores morais. E quando eu falo de valores morais, eu estou falando desses valores que são congruentes com a natureza divina, com a essência moral de Deus, não é? Inclusive, assim, uma das estratégias de infiltração da toda essa revolução cultural do socialismo e do comunismo, uma das estratégias de infiltração na igreja, para a desconstrução da igreja, é tirar essa essência moral do evangelho e substituir ela por um evangelho meramente social, não é? Inclusive, assim, o caráter social do cristianismo não tem nada a ver com o caráter social do marxismo, são coisas totalmente diferentes, né? Então, mas o ponto é esse, vamos dizer assim, é tirar essa essência moral, essa responsabilidade moral do evangelho. Inclusive, hoje, a gente vê muitas, não são poucas, e são correntes teológicas fortíssimas, baseadas, por exemplo, na supergraça, não é? Eu já vi grandes pregadores falando, olha, todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo, não importa o que você faça, já está tudo, já aconteceu tudo, já está tudo perdoado, entendeu? E a gente não vê isso, não é? Você vê Jesus lá em Mateus 7, ele fala, olha, naquele dia muitos virão aqui dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos o evangelho, profetizamos, curamos enfermos, e vai vir a palavra, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, assim, eu penso, né, na verdade, se você observar bem, como é que Deus lida assim com esses momentos quando uma geração começa a se apostatar, a se perder? Vai vir a guerra. Inclusive é o que está acontecendo aqui nos nossos dias. Os inimigos se levantam, não é? Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Por que aconteceu lá a Revolução Russa? Não é, com o comunismo, não é? Se você for ver, por que Hitler teve tanta voz ali na Alemanha, um país que vem de fundamentos luteranos? Você tinha o que faz uma igreja endossar as soluções de Hitler? Entende? Quer dizer, a gente vê um povo que se afastou muito da verdade. Então vem de fato o juízo, vem o julgamento, não é? E se Deus precisar de ser duro conosco, ele vai ser. Cara, Deus não está nesse negócio de te fazer feliz. Deus está no negócio de te fazer crescer, amadurecer, alinhar o seu coração com o coração dele, não é? É interessante aí no livro de Abacuque, né? O tempo aqui é pequeno, mas é muito interessante o que acontece ali, porque você tem um quadro assim terrível, né? Quando você analisa o que estava o contexto social ali, né? Você vê o desespero profético de Abacuque, inclusive ele chegando quase assim que num desfalecimento da fé, quando parece que não havia mais uma perspectiva de mudança. Sabe quando você olha para a situação e fala assim, não tem jeito de mudar? Então ele começa a reclamar com Deus.
da opressão, da destruição, da violência, uma degeneração social, né? Ele fala lá o afrouxamento da lei. Hoje, a gente vê aí a corrupção do legislativo, impunidade, uma vitimização disfarçada de amor, o conceito de pecado substituído pelo conceito de fraqueza, né? As pessoas hoje não têm mais pecado, elas só têm fraquezas, né? A justiça nunca é feita, sai de cena, não é? O perverso inibe a ação do justo. Quando você vai vendo as reclamações de Abacuque, você vê o cenário atual. E é interessante que Deus chega e fala assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei. E Deus fala assim: eu vou fazer uma obra tão grande que, se contar, ninguém vai acreditar. E quando a gente ouve esse versículo, assim, normalmente a gente pensa numa grande obra, vai ser uma grande... Não que não seja uma grande bênção, mas tem um elemento aqui onde as pessoas se equivocam totalmente. Quando Deus fala assim: vou fazer uma obra tão maravilhosa que ninguém vai acreditar. Que obra era essa? Não era um moverzão da presença de Deus, não era isso. Era o juízo. Ele fala assim: suscita os caldeus, os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra. E fala, eles são pavorosos, terríveis. Que obra maravilhosa era essa? Rapaz, Jerusalém ia cair, ia ser cercada, entende? Ia ser destruída. Os vasos seriam levados lá para a Babilônia. Seria um grande juízo. Né? Imagina assim, se Deus chega para você e fala: olha, vai lá e prega uma mensagem, mas eu já estou te avisando, ninguém vai acreditar em você. Né? Não, rapaz, essa é uma mensagem, Deus me deu isso uns 3 anos atrás. Alguém acreditaria que o Lula poderia ter sido preso? Entende? Não. Rapaz, a verdade, assim, existe, presta atenção no que estou te dizendo, existe um juízo sobre o Brasil e sobre o mundo, não é? Essa pandemia, você pode ter certeza, é um instrumento, não estou dizendo Deus mandando, olha, mas está sendo, assim, um elemento poderoso. Deus está fazendo a terra tremer. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é? Olha, agora é a hora de você olhar dentro dos olhos frios da morte, porque não é pouca gente que está morrendo, não. É muita gente aí que está morrendo. E onde é que você vai passar a eternidade? Gente, a morte não é a questão. A morte é uma passagemzinha, rapaz. Você só muda de status. Agora, para onde você vai? Se você vai para o seio de Abraão, ou se você vai para um lugar de tormento, rapaz, onde você vai passar a sua eternidade? Essa é a questão. Então, tem um juízo aí, tem um juízo. Por isso que eu falo aí sobre os 2 grandes desafios proféticos de Abacuque. Não é? O primeiro é exatamente esse: fazer o povo acreditar no juízo de Deus. Rapaz, é impressionante como o povo tem dificuldade de acreditar no juízo de Deus. Não é? É impressionante. Nós não somos treinados para acreditar no juízo de Deus. A gente tem, inclusive, quando fala assim sobre até juízo, uma ofensa, parece falar sobre juízo, né? Isso! Parece que até uma ofensa falar de juízo, de pecado. Não, a nossa tendência é incredulidade. Quando você fala em juízo de Deus, a tendência é incredulidade. Nós somos treinados a crer em milagres, a crer na graça, nas bênçãos, nas curas, nas respostas para as nossas necessidades, desejos, nossos interesses. Lógico, isso tudo é muito bom, não estou dizendo, não sou contra isso, muito pelo contrário. Mas onde é que a nossa fé mais fracassa? Nós não somos ensinados a confiar no caráter de Deus e entender o seu coração quando ele precisa corrigir os desvios absurdos de uma sociedade. Nós não somos treinados a crer no juízo de Deus, não é? Então, assim, nós somos
de parar com esse triunfalismo ilusório, não é? E entender que realmente tem um juízo, o mundo está debaixo de um juízo. E esse juízo, olha, é que vai fundamentar ou vai abalar os alicerces que tem que ser abalado realmente por uma grande visitação de Deus na Terra. Então, o grande primeiro desafio aí de Abacuque foi exatamente esse, fazer o povo acreditar no juízo. E o segundo desafio, quando você estuda o livro de Abacuque, não é? E ali não tem jeito, o juízo falou, escreve isso no outdoor, até para aquele que passar correndo leia, se tardar espera que vai vir, porque olha, o juízo, na verdade ele já veio, ele está aí, pode ser que esse negócio vai até piorar, não é? Mas o segundo desafio profético é levar o povo de Deus a acreditar na restauração, não é? Quando você estuda o contexto do povo que foi para o cativeiro, que foi desterrado, a terra, eles adoeceram tanto a terra, que a terra vomitou eles. Não é? É o que está acontecendo aí. Não é? Quando a gente olha para a Argentina, Venezuela, o que está acontecendo aí no Chile. A presidente do Chile, em 2008, 2009, a Bachelet, ela falou, eu vou paganizar o Chile. E está acontecendo. Os caras já estão queimando igrejas lá. Então, essas pessoas não têm ideia de onde é que elas estão mexendo, né? E a gente vê aí países que estão vomitando os seus moradores, entende? Por causa da maldade, é o juízo, né? O juízo está aí. E quando a gente lê ali Neemias, Ageu, Zacarias, a gente começa a entender o esforço que é necessário ser empreendido para restaurar a fé dessas pessoas que foram totalmente abatidas pelo julgamento divino, não é? Então, eu penso que nós vivemos um momento assim, um momento de ajudar as pessoas a acreditar no juízo, porque o mal tem fim, né? O mal tem fim, o mal nunca vai triunfar, mas para a gente colocar um fim no mal, nós precisamos nos arrepender das nossas apostasias. Nós temos que voltar para Deus, não é? Nós precisamos de nos voltar para Deus, estabelecendo esses alicerces morais. Nós não podemos substituir essa essência moral do Evangelho por um Evangelho meramente social. Não dá, não caia nessa conversa, não é? Foi isso daí que simplesmente está sendo responsável pela derrubada dos Estados Unidos. E eu espero que a nossa igreja possa realmente, assim, a igreja brasileira, eu acredito muito na igreja brasileira, muito, não é? Existe aqui no Brasil um remanescente poderosíssimo, gente que não se vende, gente que não negocia valores, não é? Eu conheço muitos pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pessoas de liderança aí por toda a nação, gente firme. Tem a banda podre? Tem. Tem a banda podre, sim. Né? Infelizmente. Né? Tem a banda que se apostatou, né? Que tem nome de que está vivo, mas está morto? Tem. Não é? Mas tem um remanescente poderoso e no nome de Jesus, a nossa nação, eu espero que nós não sejamos entregues ao cativeiro como a nação de Israel foi indo para a Babilônia. Amém. O senhor falou de alguns valores, e aí me veio no coração aqui. Cita alguns, pastor, cita alguns que devem ser a base desses cristãos, desses líderes, que eles precisam começar a adicionar na sua vida cristã. Alguns valores que devem fundamentar a nossa vida. Então, o valor mais fundamental, qual que é o maior segredo da vida? Confiança. É você ser confiável. Se você fosse Deus, você confiaria em você? Né? Imagina, se você fosse Deus, você confiaria em você? Você é confiável? O que faz você? Vamos até assim, para a gente desenhar, né? O que faz você comprar um produto que você precisa muito de uma determinada empresa? Confiança.
não é? Se você sabe que aquela empresa, que aquele produto é confiável, você compra. Se não é confiável, se aquela pessoa te engana, te vendeu gato por lebre, entende? Confiança. Inclusive é de onde vem a palavra fé. Né? O que é confiar? Ser fiel com. Então, assim, qual que é o valor fundamental que rege todos os relacionamentos, inclusive o relacionamento com Deus? Confiança. É você ser uma pessoa fiel com, corresponder à fidelidade de Deus. Seja leal, seja fiel, seja confiável, não é? Seja honesto. E isso na profundidade das motivações. Lógico, a gente, puxa vida, né? Poderia aqui, assim, falar tanta coisa, quando a gente fala de caráter, não é? A gente poderia falar tanta coisa, mas, resumindo, a gente resume na palavra aí, você ser uma pessoa confiável. Já pegamos essa. Se a gente praticar essa, já vai melhorar bastante. Já. Ô, pastor, uma última pergunta para a gente finalizar. Né? E aí, eu peguei um pouco do material do senhor, do livro Josué, que foi o último livro lançado. Né? Então, até parabéns, seus livros são uma bênção. Né? Seus livros são edificantes demais, todos eles. Né? E do livro Josué, eu ainda não li o livro Josué, mas vi seus vídeos, e aí eu peguei algumas coisas para poder a gente trabalhar aqui. Né? Existem feridas que estão na alma da pessoa, né? E o senhor tem uma longa experiência com isso. Só que existem também feridas que estão na nossa nação, feridas que estão escondidas, sangrando, algumas estão sangrando, né? Estão infeccionadas na nossa nação. Quais algumas dessas feridas e qual o remédio para essa ferida? Como a gente pode receber essa cura? A nação, vamos focar na nação. A nação pode receber essa cura, né, e essa transformação. Então, olha só, pastor Fortalezas, Fernando, né? O senhor fala das fortalezas. Nesse curso que a gente tem, que é IFOL, né? E hoje a gente tem ele presencial, tem videoaula, tem também EAD. Nesse curso, assim, é um conteúdo que eu desenvolvi, lapidei bastante, porque quando você lida com aconselhamento, a chave é essa, né? É você discernir as principais brechas, lacunas, as feridas da nossa geração e você usar a sua expertise ministerial, bíblica, teológica, não é, para, vamos dizer, canalizar a unção messiânica nessa direção, não é? Porque a unção messiânica é isso, é restaurar a cana quebrada, reacender o pavio que fumega, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, né? Então, assim, a gente vai especificando e tratando todas essas feridas sociais. Mas assim, e isso realmente é um assunto muito longo, mas eu quero pegar só um ponto aqui que tem a ver com orfandade, tá? Na minha opinião, o aspecto principal hoje é a orfandade, por exemplo, essa questão da cultura do não casamento, a cultura da fornicação, essa síndrome dos filhos espiritualmente ilegítimos, né? Inclusive a Bíblia usa essa palavra, a palavra bastardo, né? Que significa espiritualmente ilegítimo, porque o que legitimiza espiritualmente, ou seja, o que protege espiritualmente uma pessoa, é o casamento dos pais. Então, quase 50% das pessoas que nascem no mundo ocidental hoje são filhos desprotegidos. Aí você já tem essa síndrome da infância desprotegida, que são as crianças que são abusadas sexualmente, que sofreram tentativa de aborto, não é? Que estão crescendo sem referencial de pai e mãe. Rapaz, os desdobramentos disso são esses episódios mais dramáticos de violência que nós temos aí, não é? Estampado nas manchetes dos telejornais. Então, assim, e o ponto principal dessa
dessa ferida aí tem a ver com a marginalização do pai e do marido, a marginalização do homem, não é? Então, é o pai marginal, é o pai que se marginaliza no adultério, no vício, no boteco, na violência, não é? Que fica inoculando esse tipo de insegurança na esposa, e muitas vezes essa família vai ser destruída por um divórcio. Então, eu penso que hoje existe uma trombeta de Deus chamando os homens para o seu lugar, um lugar de paternidade, de responsabilidade, de prover o lar, de ser leal às suas esposas, ser fiel às suas esposas, amá-las, protegê-las, não é? Porque hoje nós temos isso, nós temos o homem que é a síndrome do adulto infantilizado. O cara já tem 40 anos de idade e ele vive igual um adolescente. Entende? Ele não assumiu as suas responsabilidades. Então, se a gente conseguir minimizar essa ferida, rapaz, e trazer os homens para esse lugar bíblico, essa definição bíblica de hombridade, rapaz, só isso daí nós já transformamos a nossa nação. Pastor, eu vou divulgar aqui no Instagram a agenda da EFOL. Eu estou com ela aqui, né? Módulo 1 vai ser em julho, no segundo semestre, né? Julho de 5 a 16. Módulo 2, setembro de 4 a 10. Fala um pouquinho mais sobre a EFOL aí, pastor, para a galera que está junto com a gente. Então, gente, assim, esse curso, essa escola, é uma escola para treinar conselheiros, mas não só isso, ferramentalizando pastores, mas atender toda essa demanda de pessoas que estão vivendo as suas crises, suas dificuldades, aquelas que também querem crescer teologicamente, ministerialmente. Então, a EFOL assim, tem uma proposta múltipla, mas na área do aconselhamento. Tá? A gente desmistifica muita coisa na área de aconselhamento, e é uma escola totalmente centralizada em princípios, né? Os princípios são confiáveis, eles funcionam, né? Então, é só o pessoal olhar aí no nosso site, eifol.com.br, e vai ser um tempo maravilhoso. E a EAD, ela tem períodos para acontecer ou ela está sempre aberta? Não, a EAD, a pessoa faz da casa dela, do computador dela, só é suprimida a parte prática, né, que é uma parte bem importante da escola, mas a pessoa vai ter acesso a todo o conteúdo, não é? Vale a pena fazer, principalmente aqueles que não tem como fazer a presencial, tá? É só entrar lá acho que no EAD Box, né, eifol.eadbox, e fazer a inscrição. Eu vou compartilhar aqui depois. Isso. Pastor, nós vamos finalizar a live. Eu quero novamente agradecer a sua assessoria, né, o carinho que o senhor teve, a disposição, né, vamos levantar essa mensagem, vamos transformar a nossa nação. Eu vi vídeos lindos que o senhor publicou esses dias, né? Pessoas ajoelhadas nas ruas, pessoas clamando, pessoas adorando, pessoas se posicionando, a bandeira do nosso país sendo levantada com o joelho no chão, né, de uma igreja que ora, de uma igreja posicionada, está lutando realmente contra a destruição da sociedade e levando adiante realmente esse avivamento. Eu queria pedir para o senhor orar por nós, abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Invocamos a sua presença sobre a nossa nação. Queremos declarar, bendita é a tua igreja, coluna e firmeza da verdade. Que o Senhor venha abençoar o seu povo no Brasil, em cada cidade, em cada interior. Venha abençoar os seus líderes, os seus pastores, todos aqueles que o Senhor tem chamado para o ministério. Que haja abundante graça, sabedoria, firmeza, proteção. Senhor, e nós oramos que o Senhor continue fazendo a terra tremer aqui no Brasil, abala as coisas que são abaláveis na nossa política, que venha à luz tudo que tem que servir à luz. Senhor, que todos os planos malignos de homens malignos e dos espíritos malignos sejam
desfeitos em nome de Jesus. Nome Senhor, de e que Jesus. possamos experimentar aqui no Brasil o governo do justo. Senhor, coloca nas Amém. posições estratégicas de liderança e governo Amém. do Brasil, homens cheios do temor do Senhor, homens que te amam, que não negociam valores, que não se vendem, que não se corrompem. Amém. Senhor, nós oramos Em nome de realmente Jesus. por essa mudança de alicerces, uma refundação, uma transfundação de alicerces Amém. na nossa nação. O Senhor é aquele Amém. que estabelece reis, que demove os reis, e nós oramos e concordamos, Senhor, Amém. com uma intervenção sobrenatural do Senhor. Em nome de Amém. Jesus, abençoa também cada um dos nossos ouvintes, alcança todos aqueles. Nós damos também uma ordem de restauração e cura para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, que eu venha intervir, abençoar, restaurar e mais do que curar fisicamente. Senhor, que o Senhor possa nos levar, Senhor, a uma vida íntima e intensa, alinhada com o teu coração. Em nome de Jesus.